encorajar você a ficar firme no seu propósito de oração e de jejum em favor da sua família. Nós temos tido, meus irmãos, a alegria de fazermos lá na igreja também propósitos de oração nas quartas-feiras, e assim que começamos no início do ano, logo aconteceram coisas maravilhosas. Os irmãos têm aí o cartão de oração, não é isso? Não tem esse cartão de oração aqui? Quartas de vida plena. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Coloca aqui os pedidos de oração, não é isso? Lá na nossa igreja tem algo parecido. E meus irmãos, logo assim, umas 8 quartas-feiras que nós estávamos orando, eu recebi de 5 famílias da igreja a seguinte notícia: pastor, Deus foi tão maravilhoso, o primeiro pedido que eu coloquei na minha lista, Deus já atendeu. E eu perguntei, mas qual foi o pedido? Era a compra de um imóvel. Você sabe que às vezes Deus não quer que a gente compre nada, mas às vezes, meus irmãos, se a gente pedir, Ele dá. Não é assim? A gente sabe que bênção material necessariamente não significa que a pessoa esteja bem com Deus. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, mas também não faz mal pedir a Deus. E aconteceu uma vez, 2 vezes, 5 vezes, e aconteceu comigo, com a minha esposa também, que eu também coloquei lá, resolver o problema da nossa casa, e nós compramos um apartamento. Então foi uma bênção. Agora eu estou colocando lá no meu papelzinho, pagar o apartamento. Porque comprar nós compramos. Então nós entramos lá com um tanto de dinheiro lá que parecia até que não era nada perto do valor do apartamento. Agora eu quero que você coloque no seu cartão também, para Deus ajudar a nossa família a pagar o apartamento. Faça o seguinte: o número do apartamento é o 305, lá do prédio que a gente comprou. Então, lá na nossa casa, nós estamos orando todos os dias, e a nossa filhinha também ora, para Papai do Céu ajudar a pagar o 305, tá bom? Meu irmão, abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 6, o verso 20. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 20. Eu gostaria de ler com os irmãos do verso 20 ao verso 21, ao verso 22. Segundo Samuel, capítulo 6, do verso 20 ao 22. Os irmãos estão de parabéns, a igreja está mais bonita, está agora com as poltronas. Quando eu vim aqui da outra vez eram os bancos, e também houve uma mudança aqui em cima que ficou mais bonita ainda, graças a Deus. Eu lerei na Nova Versão Internacional, que diz assim: voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, agora agradecemos por essa experiência abençoada de culto, e pedimos, Senhor, a intervenção do Senhor em nossas vidas, o socorro do Senhor sobre nossas famílias. Suplicamos, Senhor nosso Deus, que o Senhor ouça as orações que estão sendo feitas nesses dias, que o Senhor atenda segundo a Tua vontade. E agora, Senhor, fala aos nossos corações, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém?
Meu irmão, eu queria chamar a sua atenção para a experiência de Davi, que deve ser também a sua experiência nesses dias de oração. Esse período de 40 dias de oração e jejum, de estudo do livro do pastor Queiroz, é um momento desafiador para a sua vida. E agora nós encontramos uma pessoa aqui que, como você, quer abençoar sua vida, e essa pessoa foi Davi. Ouça bem, Davi estava vivendo um momento extraordinário da sua história e da sua história pessoal e como líder, como pai, como rei, como líder de Israel. Ele havia trazido de volta a arca para Jerusalém. Trazer a arca para Jerusalém era uma experiência assim brutal, no sentido positivo. Era uma experiência espetacular. Era como restaurar a vida do povo com Deus, porque a presença de Deus era representada pela arca. Trazer a arca é trazer de novo a presença de Deus. Você sabe que ter a presença de Deus é aquilo que nós mais necessitamos. E agora Davi está vivendo um momento assim de alegria, de celebração, de cântico, e ele começa a dançar, e ele tira até o manto e volta para casa. E o texto diz que Davi voltou para casa para abençoar a sua família, e é para isso que eu queria chamar a sua atenção. Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Eu queria que agora você dissesse essa parte do versículo, colocando o seu nome. Eu colocarei meu nome. E João Emílio voltou para casa para abençoar a sua família. Mas você tem que colocar o seu nome aí, a ponto de eu escutar o seu nome daqui. Vamos lá, vamos fazer esse exercício? Você sabe que nós que fomos criados assim, estou falando do meu caso, e deve ter gente aqui parecida comigo, fomos criados em igreja assim, batista bem tradicional. Eu fui criado numa igreja batista bem tradicional. Na casa do nosso pastor tinha 2 campainhas, porque se uma estragasse, ninguém precisasse bater palma, porque não podia bater palma, usava a outra campainha. E o café que meu pastor usava, e nós lá em casa também, era o pilão, por ser um café tradicional. Quando tinha festa na igreja, o Guaraná era Guaraná da convenção. Não podia ser Antártica, nem outra, era na convenção. Então o que acontece com a gente? Quando a gente começa num culto, com esse negócio de repete o que eu estou falando, fala para o seu irmão, isso começa a dar em nós, não estou falando nós que eu estou dizendo, nós, desse perfil, começa a dar uma gastura na gente. Mas como é repete de novo, para que isso? Repete, já escutei, repete de novo. Mas eu quero convidar você agora a esquecer essa história e repetir comigo agora. E fulano voltou para casa para abençoar a sua família. 1, 2, 3, eu coloco o meu nome, você coloca o seu. 1, 2, 3. E João Emílio voltou para casa para abençoar a sua família. Agora vamos lá. Agora a gente tem que botar o nome da turma lá da casa. Você tem que lembrar o nome da sua tribo. Então, por exemplo, você lá em casa, a tribo sou eu, Manuela e Cristiane. Então, se tiver 10 nomes na sua casa, eu espero que você não esqueça nenhum dos 10. Então vamos lá, e fulano voltou para casa para abençoar Manuela e Cristiane. No meu caso, o que eu faço? Você vai falar todo mundo da sua casa. Sogra, todo mundo. Pode esquecer gato, cachorro, não precisa colocar o nome. Então vamos lá? E João Emílio voltou para casa para abençoar Manuela e Cristiane. Amém? Meu irmão e eu queria chamar a sua atenção primeiro sobre voltou para casa. Primeiro, voltou para casa. Voltou. Davi voltou. Eu volto e você volta para casa. Voltar para casa, às vezes, é um grande desafio. Porque, às vezes, voltar para casa tem muitas nuances em voltar.
Alguns não querem voltar para casa porque a casa é uma casa difícil mesmo. Às vezes eu vou visitar alguns lugares, eu vou a algumas casas, como fui há uns dias atrás, e quando eu fui chegando, eu fiquei pensando como deve ser difícil viver nessa casa. Não é por causa da simplicidade do lugar. Às vezes a casa é até muito bem feita, uma casa confortável, mas não é fácil voltar para aquela casa. Não é fácil voltar porque aquela casa é um ambiente não familiar. Parece que todos estão contra todos. Há casas onde há um alvoroço permanente. Há um clima de guerra, há um clima de discussão. Há casas em que a televisão está ligada, uma televisão em um canal em volume alto. Num outro cômodo, uma outra televisão ligada, num outro canal também no volume alto. E um filho, uma filha, um neto, uma neta resolve ouvir o som do carro na garagem também alto. A mulher da casa fala alto, o homem grita. E a criança chora. Meus irmãos, há casas que não são fáceis de alguém desejar retornar para ela. Mas há pessoas que não gostam e não querem voltar para casa por ingratidão, por falta de noção de realidade. Há pessoas que vivem com um pai, com uma mãe, com uma esposa, com um esposo bons, gente boa lá naquela casa, mas a pessoa por ingratidão não gosta de voltar para casa, não quer voltar para casa. São pessoas que vivem com pessoas maravilhosas e não se deram conta de que do lado de fora da casa há gente má, há gente que não a ama, mas a pessoa tem a ilusão de que viver longe do pai, viver longe da mãe, viver longe dos irmãos, porque o irmão faz o que ela não gosta, porque o irmão é implicante, porque isso. Há pessoas que não têm noção de realidade. Às vezes eu fico observando, meus irmãos, cada pai. Eu, por exemplo, meus irmãos, tenho, graças a Deus, um pai de primeira. Meu pai é uma pessoa muito boa. Meu pai sempre foi muito bom comigo. Eu me casei com o Cristiano, e Cristiano tem um pai excelente. Nossos pais são muito bons. E numa ocasião, meu pai sofreu um acidente. Ele furou um olho, porque um vergalhão bateu. E eu fiquei com meu pai no hospital Souza Guiar. E ali sangrava o olho dele. Eu fiquei com ele lá, de mais ou menos 2 horas da tarde, 1h30, até as 9 da noite, quando ele foi ser operado. E eu não liguei para Minas Gerais para conversar com a minha irmã, para contar que meu pai tinha sofrido aquele acidente. Quando ele entrou para operar, eu liguei para ela. Quando eu liguei para ela, ela começou a chorar e começou a falar umas coisas comigo sobre como nosso pai é bom. Eu estou falando isso aqui porque há pessoas aqui que são filhos de bons pais, que são filhos de mães maravilhosas, cuidadosas, mas que não têm noção do que seja viver com uma pessoa ruim, mas vive não querendo voltar para casa. Quando eu vi meu pai entrando lá, eu me lembrei disso. Quando eu vi meu pai entrando para o centro cirúrgico, eu me lembro da cena direitinho, com aquela roupa. Eu pensei, eu tive aquele sentimento, meu pai não precisava passar isso, ele é tão bom. Mas meu querido, minha querida, há gente que não tem noção da esposa que tem. São pessoas que estão armadas contra qualquer outro, contra seus familiares. Eu queria chamar a sua atenção porque talvez você viva isso e não percebeu. Não percebeu que as pessoas da sua casa têm os seus defeitos, mas que se você pudesse olhar um pouco para as virtudes, para os pontos positivos, você ia desejar voltar para casa. Voltar para casa é preciso.
voltar para casa, porque Davi estava vivendo um momento de vitória, quando trouxe de volta a arca, mas morar na rua não é o projeto de Deus. Na rua, Davi estava sendo aplaudido, estava sendo celebrado, mas é para casa que a gente volta. Meu irmão e minha irmã, eu fico observando essa história de filho. Às vezes uma filha, um filho revela grande ingratidão, a vida vai passando, a vida vai girando, e como diz uma pessoa que eu gosto muito, a vida é uma roda gigante. Uma hora você está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está lá em cima, depois você vai lá para baixo. E na hora que está tudo lá em cima, a pessoa tem desprezo com a sogra, desprezo com o sogro, desprezo pela mãe, desprezo pelo pai, mas a vida vai rodando e o filhão, a filhona cai de volta lá. Porque, meu irmão, nós voltamos para casa por várias razões, porque a casa é uma bênção, nós voltamos para casa também, porque às vezes são os únicos que nos aceitam e que nos suportam. E eu já observei que a turma que mais tem dificuldade de aceitar os da casa, são os que mais precisam de aceitação dos da casa. Porque, meu irmão, as pessoas, a gente vê o mundo a partir do mundo que nós temos dentro de nós. Perguntaram para um homem, saiu andarilho e chegou na porta de uma cidade e perguntou lá na porta da cidade para um morador: como é essa cidade? Eu estou perguntando porque eu estou pensando, preciso escolher uma cidade para morar e quero saber como são os habitantes dessa cidade. O homem perguntou para ele como eram os habitantes da cidade de onde o senhor veio. Ele disse: eram terríveis, vizinhos ruins, uma população má, um povo antipático. E então o senhor daquela cidade respondeu: aqui também é assim, cheio de vizinhos ruins, pessoas más, antipáticas. Ele foi embora. Veio outra pessoa e perguntou: como são os habitantes dessa cidade? O homem perguntou a mesma coisa: como são os habitantes da cidade de onde o senhor veio? E ele disse: eram pessoas maravilhosas, os meus vizinhos eram os melhores vizinhos do mundo, eu tenho a impressão que ali estavam as melhores pessoas do mundo, mas eu precisei sair de lá, e eu quero escolher um outro lugar. Como é esse lugar? Aí o homem que estava à porta disse: esse lugar é cheio de pessoas maravilhosas, de vizinhos bons, de vizinhos atenciosos, aqui estão os melhores vizinhos do mundo. A moral da história você já entendeu. Aquele primeiro, ele via todo mundo, enxergava as pessoas como sendo más, sendo ruins, mas o segundo via as pessoas como sendo boas. Dependendo de que nós temos dentro de nós, nós faremos da nossa casa um lugar bom. Meu irmão, voltar para casa é preciso. Hoje vai acabar esse culto, alguns de nós vai ficar com preguiça de voltar para casa. Vamos querer ter um lanchinho a mais. Vamos querer, talvez, passar na casa de alguém, para quando chegar em casa já está todo mundo dormindo. Mas, meu irmão, voltar para casa é preciso. E eu queria chamar a sua atenção para uma outra coisa. Davi voltou, porque voltar é preciso, mas Davi voltou para abençoar. Nesses 40 dias de oração e jejum, meu irmão, você tem uma chance de abençoar sua família. Meu irmão, a primeira coisa que eu observo com relação a abençoar a família é o seguinte: abençoar é uma decisão que a gente toma. Algumas coisas nós pensamos que vão acontecendo por acaso. Nós precisamos ter uma decisão de ser uma bênção. Davi voltou com o objetivo de abençoar, com o propósito de abençoar, com a intenção de abençoar. Eu e você precisamos ter, com relação às nossas casas, às nossas famílias, uma decisão de que nós seremos uma bênção. Meu irmão, se você não tiver a decisão antecipada, quando acontecer os fatos, você não será uma decisão, não será uma bênção. Eu vou lhe contar uma história que achei muito interessante. John Maxwell tem muitos livros, e o melhor livro do John Maxwell que eu já li é o livro Vencendo com as Pessoas. Eu acho que todo mundo, do mundo inteiro, tinha que ler aquele livro. O sujeito que é professor tinha que ler aquele livro, o pastor tinha que ler aquele livro, a mãe tinha que ler aquele livro, pai tinha que ler, filho tinha que ler, estudante tinha que ler aquele livro, Vencendo com as Pessoas. E o John Maxwell conta lá uma história muito curiosa.
Ele havia feito com a sua equipe uma viagem de avião. E quando estavam voltando para a cidade, eles tiveram um problema na hora de pousar o avião. E o piloto teve que arremeter o avião. Arremeter é voltar para o ar com o avião, quando já estava em processo de pouso. E então, eles passaram uma hora de muita tensão. Então, deram a volta, e voltaram e pousaram o avião. Quando o avião parou, ocorreu aquele alívio. Outro dia aconteceu isso comigo. O avião foi pousando, mas ele foi assim, parece que deu um streamlink no avião. As asas estavam assim, balançando muito. Quando o avião, aí a gente lembra sempre aquela história do avião da TAM, que foi pousar e não parou. Eu fiquei, Senhor, freia esse avião. Quando o avião parou, louvado seja Deus. Quando deu esse louvado seja Deus, o avião parou, eles começaram a levantar, e o John Maxwell quis falar com o piloto para agradecer o piloto. E ele fez a seguinte pergunta ao piloto: me diga uma coisa, qual foi o momento em que o senhor decidiu que ia remeter o avião, que essa era a solução, que o senhor ia fazer isso, não ia fazer outra coisa, não ia tomar outro procedimento? O piloto sorriu e disse para ele: eu tomei a decisão que eu iria remeter o avião há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás eu tomei essa decisão. Quando eu estava aprendendo na escola de pilotos, e o instrutor explicou quais eram as possibilidades se acontecesse isso, assim, assim. E quando acontecesse isso, assim, assim, igual aconteceu, podia fazer isso ou aquilo outro. E aquele dia, sentado, eu tomei a decisão que em acontecendo isso, 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 eu iria remeter o avião. Meu irmão, quando você chega em casa e o circo está pegando fogo, e você está com sangue quente, e você está por conta, e você veio do seu trabalho esgotado, e você encontra aquele ambiente de desequilíbrio, decidir na hora o que você vai fazer é muito difícil. Quando você casa, por exemplo, você tem que tomar uma série de decisões antecipadas. Por exemplo, se nós chegarmos num ponto em que engasgar, que enguiçar esse casamento não andar para frente nem para trás, eu não saio de casa. Isso é uma decisão que você tem que tomar antes. Eu não saio. E se ficar muito enguiçado, eu peço ajuda. Isso é decisão antecipada. Você tem que combinar isso antes. Ser uma bênção também é uma decisão, porque se você deixar por você mesmo, por suas tendências naturais, você não será uma bênção, porque a nossa tendência, meus irmãos, é para o mal. Eu vou ser um homem de oração, eu vou ser uma mulher de oração, eu vou orar pela minha família todos os dias, faça chuva ou faça sol. Eu vou orar pelo casamento dos meus filhos todos os dias. Eu vou orar, eu vou levantar cedo no domingo, vou fazer a minha barba, vou tomar um banho, vou vestir uma roupa assim que expresse a minha alegria, e eu vou para a igreja, porque na nossa família, ir na igreja é um valor. Eu decidi ser uma bênção. Agora, se você vai, meu irmão, sem decisão, domingo que vem, você foi no, vamos supor, sábado, você vai num casamento. Sábado, casamento. Depois do casamento teve a recepção, e você não pode perder a recepção. Aí você vai para a recepção. Chega na recepção, você vê que a hora está ficando avançada, mas você não pode perder o bolo. Como é que você vai sair antes de partir o bolo? Não é um absurdo sair antes de partir o bolo? É uma coisa horrível. Você tem que ficar lá até partir o bolo. Aí você fica até partir o bolo. Aí já começou aquele negócio daquelas músicas, o pessoal querendo meio dançar, mas você tem que ficar até partir o bolo. Resultado, você volta para casa.
Chega em casa, se tiver criança, dependendo do que a criança fez lá, correu, pulou, suou, entornou suco em cima, entornou bolo para todo lado, entrou a criança igual a princesa, está saindo uma bruxinha. Você tem que chegar em casa e fazer o quê? Tem que dar o banho. Aí tem que arrumar a mamadeira. Tem que não sei o quê, não sei o quê. Resultado final, que hora que você vai dormir? 2 horas da manhã, igual eu estou contando a nossa história sábado. Só não fiquei até o final para o negócio de bolo. Mas ficamos lá, fiz o casamento no lugar longe, etc. e tal. Quando chega domingo de manhã, você não tem uma decisão, meu filho. Você não decidiu que na sua vida, domingo... Aqui em casa, domingo de manhã é igreja. Isso não está decidido. O que vai acontecer? Você está pregado de sono. Quando chega domingo de manhã... meu irmão, você vai cantar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo. Você não vai querer vir à igreja de jeito nenhum. Mas, meu irmão, isso não é só sábado que aconteceu isso. Todo sábado tem um negócio. Um sábado foi no cinema, o outro sábado foi no aniversário, o outro sábado resolveu começar a ver um filme 10 horas da noite. O outro sábado o filho saiu e demorou a voltar, você não dormiu. O outro, meu irmão, tem que ter uns princípios. É o seguinte: não aguenta acordar cedo domingo, se dormir tarde no sábado. Se não aguenta, então não sai. Se saiu, então aguenta. Saiu porque quis. Eu, por exemplo, fiz o casamento lá. Minha esposa foi junto, nossa filha foi da minha. Tudo isso. Podia ter acabado o casamento às 9h30 da noite e eu saído imediatamente. Mas eu resolvi bater um papo com o pessoal. Eu resolvi ir quase que de mesa em mesa. Teve gente que deve ter pensado que eu era candidato a deputado, alguma coisa. Que eu fui abraçando aqueles crentes tudo, e quem eu não conhecia, eu fui falando com todo mundo. E eu fui de mesa em mesa, e cada mesa contava uma história, ria, escutava uma outra história. Eu fiz aquilo, mas eu sou um adulto. Eu sabia que estava ficando tarde. Porque eu fui no casamento. Você não foi obrigado lá. Foi porque quis. Porque o cinema começou 9h30. Você também foi porque quis. Você viu a hora. Meu irmão, tem que decidir ser uma bênção. E a gente decide ser uma bênção tomando decisões. Por exemplo, eu vou viver perdão na minha família. É outra coisa, porque se você esperar ser ferido para decidir se vai perdoar ou se não vai perdoar, meu irmão, o negócio de perdão com pastor, por exemplo, eu já falei lá na igreja, os irmãos têm que dar uns perdões aí antecipados. É perdão antecipado, por aquilo que ainda vai acontecer. Você entendeu? Perdoar por aquilo que ainda vai acontecer. Como é que é isso, pastor? Meu irmão, não tem jeito, quer ver? Eu ainda vou acabar ofendendo minha esposa. Isso vai acabar acontecendo na vida. Se eu quiser ou não, vai ter horas que eu vou ofender ela. Ela já tem que ter uma mente de perdoar. A mesma coisa ela comigo. Eu tenho certeza que ela ainda vai me ofender. Você não tem certeza que o pessoal da sua casa vai te ofender ainda não? Vai ou não vai, gente? Só lá em casa que o negócio é apertado? Eu tenho certeza, meus irmãos, que tem uns crentes que aqui no Meier não tem, mas lá em Irajá tem, que eles ainda vão me ofender. Eu ainda vou ouvir cada coisa, irmãos. Eu ainda vou ouvir cada coisa. Você sabe que cada crente que sai da igreja, eu já sei por que ele está saindo. Claro que é por minha causa. Eu já nem tenho dúvida. Eu já sei, meu irmão, eu sei que eu sou o culpado. Um pastor falou comigo: rapaz, o negócio é tão sério, que eu já vou falar com o cara, eu já vou pedindo perdão, não sei nem por quê. Eu não sei por quê, porque no final eu sei que a culpa é do pastor. Teve um irmão que teve uma dificuldade lá com a esposa e tal, e falou umas coisas, teve uma discussão com o filho, junto com filha, ofenderam-se à vontade. Resultado, perderam o ambiente para ir na igreja juntos. Final das contas, quem foi o culpado? Eu sei que sou eu. Meu irmão, tem que decidir que vai perdoar. E o Davi disse assim: olha, eu vou abençoar minha família. Aí ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra com quem? Quem ele encontrou?
a esposa Mical. Meu irmão, o Davi vem cheio da bênção, o Davi vem cheio de alegria, e ele encontra Mical. Como é que Mical estava? O Davi estava nos 40 dias de jejum e oração pela família. O Davi pegava o livro e lia todo dia. O Davi resolveu ajoelhar e pedir a Deus para ter misericórdia da sua casa. O Davi estava arrependido daquilo que ele fazia e não estava dando certo. O Davi pediu pela esposa e ele chega em casa, a mulher está no avivamento também. É isso? Meu irmão, a mulher está em outro clima. Você já viu que às vezes em família é assim? Cada um está num canal. É canal, é igual televisão. Cada um está num site diferente. Um está no UOL, o outro está no Globo.com, o outro está não sei aonde, o outro está no site da igreja do Meia, o outro está no site do New York Times. Está em outra língua. E tem um que está num site grego. É assim. O filho está querendo ir jogar bola no final de semana. O paizão está querendo visitar a mãe dele, que os filhos vão todos lá ver a avó. A mulher está querendo ir para o salão. E a filha está querendo ir na festa de 15 anos de não sei quem. Cada um está num canal, assim, ó, faz assim, ó. Tchum. A antena da família fica toda torta, porque cada um está puxando para um lado. Foi exatamente o que aconteceu. O Davi veio cheio da bênção, dançou lá, e esse negócio do dançar foi um negócio meio espontâneo lá. E aí quando ele chega em casa, chegou do culto, tinha sido aquela pregação maravilhosa, tinha sido aquele momento de oração abençoado. Ele saiu do culto pensando: eu vou ser uma bênção em casa, eu estou animado com esse negócio de família agora. Encontra a Mical. A Mical disse: que mico, hein? Que mico? Que mico, hein? Que papelão que você fez, rei. Estou gostando de ver, rei. Quando a mulher da gente chama a gente da coisa assim mais formal possível, é porque o negócio está feio. Ela chamou o marido: ó, rei. É, rei. Quando a mulher fala assim: é, pastor, eu já sei, o negócio não está bom. É isso mesmo, seu pastor? Fala assim mesmo, pastor. Está muito bom o senhor falando assim comigo. Meu irmão, lá em casa, quando a minha esposa fala por favor, eu sei que o negócio está feio também. Porque no normal ela fala assim: bem, não sei o que lá, amor, pega isso assim. Quando ela fala assim, pega lá por favor, eu já sei, engrossou. Não está bom. O Davi chega todo alegre. A esposa diz assim: que mico que você pagou. Saiu dançando aí, se expondo, se humilhando perto dos escravos, das escravas. Meu irmão, em família, muito difícil, é muito difícil, todo mundo está no mesmo propósito. Davi está num clima, isso não pode lhe desanimar. O problema, sabe qual é? É que boa parte de nós vai na onda que puxa para o lado errado. Tem pessoas que eu fico impressionado, não podem namorar com uma pessoa que não seja muito de Deus, não. Porque senão ela é arrastada com a pessoa. Tem moças que estão bem na igreja, de repente arranjam um namorado que não é firme na igreja. Elas deixam de ser firmes na igreja. Arranjam um namorado que é firme na igreja, com crentes. Tem um caso lá em Irajá que eu estou até impressionado. Esse negócio está saindo na internet? Esse negócio, essa pregação, esse culto. Esse culto abençoado aqui. Quarta de vida plena. Mas tem um caso lá. Esse culto abençoado aqui, essa igreja maravilhosa, esse pastor bacana. Sabe o que aconteceu lá? Um rapaz lá, indiferente, arrumou uma namorada crente, gente. Agora eu estou observando o rapaz no culto. Estão cantando lá, a gente está cantando. Ouve, ó Deus, o cara está. Ouve, ó Deus. Falei, o negócio melhorou ali. Às vezes estava cantando, o rapaz estava. Agora a namorada crente contaminou o camarada positivamente. Tomara que não seja só isso, né? Porque só isso também não adianta.
Agora, há pessoas na família que são assim. Se o marido bateu o pé e disse, não, vamos para a igreja, vamos lá, vamos ler a Bíblia, vamos aqui, vamos cantar, vamos orar. Não, aqui em casa a gente dá o dízimo. Que isso? Não, aqui em casa nós participamos da obra missionária. Aqui em casa não fala mal de pastor, gente. Gente, peraí, aqui em casa não se fala mal de culto da igreja assim. Aqui em casa se ora, fica todo mundo na linha. Mas tem família que se essa mesma pessoa começar, não, porque papapá, não vou na igreja hoje não, nada do jogo, o jogo vai terminar quase na hora, já fomos de manhã, para que de manhã e de noite? Todo mundo vai ficando ali em torno daquilo, todo mundo vai entrando no clima que é o pior. Meu irmão, com relação à família, você tem que tomar uma decisão que não dependa dos outros da família, no sentido de que você tem um compromisso com Deus. Quando Davi chegou em casa, encontrou Mical naquela situação, e aí, meus irmãos, tem a parte que mais me chama a atenção. No verso 22, Davi disse assim, no verso 21, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante eles, perante o Senhor, celebrarei, agora eu quero chamar a sua atenção, verso 22, e me rebaixarei ainda mais. Meu irmão, se o irmão quer ser uma bênção na sua família, você não deve depender do estado espiritual dos outros. Você tomou uma decisão, porque ser uma bênção é uma decisão. Agora, não só isso, eu celebrei foi diante de Deus, e é diante de Deus que eu vou me rebaixar ainda mais. Se você quer ser uma bênção na sua família, você tem que ter uma atitude de humildade diante de Deus. A sua postura com Deus é que determina. É o seu posicionamento com Deus. Eu fiz isso, foi diante de Deus. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Um dos grandes problemas que nós temos é a nossa fixação em fazer as coisas para os outros assistirem e aplaudirem. É a nossa fixação em aparecer. Muitas vezes o nosso problema é que nós criamos uma expectativa que vamos ser aplaudidos, nós fizemos o certo com a expectativa de sermos aplaudidos, não fomos aplaudidos, nós desanimamos, mas a nossa consciência é com Deus. A gente faz as coisas é para Deus, irmãos, é para o Senhor, é diante do Senhor, e eu quero lhe convidar e desafiá-lo a tomar uma postura no restante desses 40 dias de oração e jejum, de você se humilhar diante de Deus com relação à sua família, porque quem sabe o que mais falta na sua família é alguém que se humilhe de verdade, humilhar-se diante de Deus para reconhecer as suas falhas, para reconhecer os seus erros. Meu irmão, talvez um exercício bom fosse você pegar um papel e escrever o que eu tenho falhado com a minha família. O que eu tenho falhado com a minha família. No que eu preciso melhorar com a minha família. Eu vou fazer um exercício lá na nossa igreja, pastor Purim, com os nossos pastores, ministros de música, e eu também. Eu vou pedir para cada um fazer uma redação. O que eu preciso melhorar para abençoar mais a minha igreja? O que eu preciso? E muitas vezes, meu irmão, você vai ter que se humilhar diante de Deus e pedir perdão a Deus, porque quem está falhando de fato é você. Quando a gente não ora, irmãos, nós somos os donos da razão, as vítimas de tudo. O que tem de mulher vítima, o que tem de homem vítima, porque eu trabalho, porque eu não sei o quê, porque eu trago a comida para dentro de casa. E a mulher está pensando, e eu estou aqui também trabalhando fora, e também trazendo comida para dentro de casa. E chega aqui em casa, esse homem chega do trabalho, igual eu também cheguei. E eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e cuidar aqui, e cuidar ali, e fazer a tarefinha com a criança. E no final, ainda dá tempo para o paizão. Irmãos, vida de mulher é um negócio internacional. A gente tem que reconhecer. Mulher é um negócio engraçado. Mulher assim, com a mão ela bate o bolo, com a outra ela dá papinha para o neném,
com a outra, ela aperta um negócio lá, ainda vira para o marido e fala assim, vamos bem, vamos bem. Não é assim? E o bem chega lá e faz o quê? Senta na frente da televisão. Eu aprendi agora numa palestra que eu escutei, que os homens são mais fortes, mas são menos resistentes. E as mulheres são mais frágeis, mas são mais resistentes. Então aí está a explicação por que ele chega e quer o sofá. Não é porque ele é muito ruim, não, é porque ele é meio fraco mesmo, ele é pouco resistente. Eu já chego em casa, meus irmãos, tem hora que a minha esposa pergunta, mas como é que foi isso? Eu falo, não me pede para contar, que senão eu vou ter que viver tudo de novo. O negócio lá já não foi bom, eu vou ter que te contar, vou ter que viver tudo de novo. E eu não sei como é que é a sua esposa, mas a minha é assim. Ela quer que conte até os passos que o cavalo deu na estrada. Eu falo, amor, foi tudo bem, nós montamos no cavalo e chegamos lá. Ela fala, mas como é que foi? Não, mas o cavalo foi pulando, ele foi devagar, ele foi trotando, como é que foi? Ela foi trotando, amor. Ela fala assim, mas você segurou na rédea ou soltou a rédea? Eu falei, não, amor, eu falei, vamos, ele foi. Mas falou, vamos como assim? Falou, vamos cavalo, ou falou, vamos cavalo, como é que você fez? Fala, meu amor, não estou conseguindo, o cavalo foi, nós chegamos, já voltamos, isso não tem problema. Qual a importância disso? Ela fala, não, mas é importante para entender como é que foi a viagem. Irmãos, é complicado. Pois é assim na sua casa também. Mas, meu irmão, olha, às vezes, o que está faltando lá é se humilhar e reconhecer o seu erro. Eu me humilharei. Às vezes, irmãos, nós temos que pedir perdão por coisas que nem a gente está concordando que foi a gente que errou. Não é assim? A gente tem que pedir perdão. E, meu irmão, talvez você seja uma pessoa que tem extrema dificuldade de vencer as coisas. Você se prende. Vez e outra a gente está escutando que um casal está se separando. E aí, na hora ali de que vai conversar, um ou outro tira uma história lá do fundo do baú. Uma coisa que aconteceu há 12 anos atrás. Uma palavra que o outro disse. Uma palavra que ele falou. Um momento infeliz e a pessoa guarda que ele carrega para sempre. É a hora de se humilhar. Se humilhar e pedir perdão para um filho, para uma filha. Você que é filho, se humilhar e pedir perdão para sua mãe, pedir perdão para o seu pai. Quero encerrar contando uma coisa bonita que aconteceu domingo. O casalzinho da igreja ficou lá contrariado. E aí começaram a ir em outras igrejas. E eles gostavam assim que alguém perguntasse: vocês estão sumidos? O que foi? Que era uma oportunidade deles contarem o que foi. Aí falava mal da gente, falava mal da igreja, falava. E você sabe que tem gente que fica com raiva se ninguém perguntar. Mas não é porque ele quer voltar para a igreja, é porque ele quer que alguém pergunte, para ele ter oportunidade de malhar a igreja, de falar de todo mundo. E o pessoal perguntava, e a pessoa falava, e falava, aquilo rendeu. O tempo passou, Deus fez uma obra lá que eu não sei como. E domingo, o rapaz que mal me cumprimentava, me chamou lá no estacionamento, e falou assim: pastor, eu queria te dar um abraço, porque eu queria que o pastor soubesse que as restrições que eu tinha com o pastor acabaram. E eu quero amar o pastor e acho que o pastor... E falou algumas coisas positivas, boas. E me deu um abraço tão bom. Meu irmão, foi tão bom quando aquele rapaz reconheceu e pediu perdão. Agora, eu também ando fazendo isso, irmãos. Eu já tive que comer uns preguinhos. Já comeu prego? Sabe o que é comer prego? É quando uma pessoa aprontou com você, você liga para ela. Fala assim: ô fulano, eu estou te ligando. Aí começa. Um prego. Estou te ligando. Porque eu queria que você soubesse que eu também te acho uma bênção. Aconteceu aquilo tudo.
Mas eu queria te pedir desculpas no que eu falhei e mais prego. Meu irmão, quem é feliz engole uns preguinhos. Eu me humilhei mesmo, e diz o texto lá, eu me humilharei ainda mais. Eu queria convidar você a tomar uma atitude prática com relação à sua família. É fazer um telefonema, é pedir um perdão, é reconhecer. E uma coisa que eu queria lhe recomendar, o prego é maior ainda. Se você ofendeu alguém da sua família publicamente você dê um jeito de pedir desculpas. Porque às vezes eu ofendo o pastor Purim na frente de todo mundo. Aí depois eu ligo para a casa dele 11h30 da noite. Falo assim, pastor, eu não queria pedir desculpa, irmão. Estou até falando baixinho que o pessoal aqui em casa já está dormindo. Eu também não quero incomodar aí a sua família. Ou às vezes passa um e-mail para a pessoa. Meu irmão, está na hora de se humilhar um pouquinho. Vamos orar agora? Queria convidar você que deseja se ajoelhar, que pode, eu não sei aí, acho que não é, a distância dá legal aí para ajoelhar. Se você quiser se ajoelhar, se não quiser, se quiser permanecer sentado, pode permanecer sentado também. Para nós orarmos agora, 40 dias de oração. Só orar pedindo a Deus para abençoar. Oh, Senhor, abençoa a minha família. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, abençoa a minha família. Vai ser bom, mas o que vai realmente ter uma mudança é se você tiver atitudes práticas. Ore por você. Agora eu vou parar de falar, só o piano vai tocar. Coloca diante de Deus aquilo que você tem que fazer. Senhor Deus, nós reconhecemos agora que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, que o Senhor olhe para nós com compaixão e dê aquilo que nossas famílias necessitam, Senhor. Nós pedimos, Senhor, uma atitude abençoadora, uma atitude contagiante, Senhor, que envolva os nossos familiares, que traga, Senhor Deus, um ambiente bom, abençoador, um ambiente de temor, de oração, de louvor, de gratidão. Senhor, e eu peço agora que o Senhor contemple a tua serva, o teu servo que estão de joelhos, que estão agora em oração, e que o Senhor atenda de uma maneira surpreendente. Senhor, realize milagres por tua misericórdia, para revelar teu poder e tua graça, nesses dias, Senhor, de jejum e oração. Nós pedimos que o Senhor abençoe a igreja do Meia, abençoe o pastor Purim, sua família, e nós te suplicamos isso em nome de Jesus, amém. Quero devolver a palavra agora para quem de direito e pedir a você que mais uma vez fale, e fulano voltou para casa para abençoar Cicrano, Beltrano e tá. Vamos lá então? E vamos, 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3. E João Emílio voltou para casa para abençoar Manuela e Cristiane. Amém?
ao Senhor pela maneira como Ele falou tão claramente conosco hoje. Como eu disse, Deus já sabia, antes da fundação dos tempos, que era a palavra que precisávamos ouvir hoje. Que a gente volte para casa para abençoar nossa família. Nós vamos nesse momento aos pedidos de oração. Peço que a equipe de recepção esteja aí com os cartões disponíveis para quem ainda não pegou. Vamos ficar de pé e você vai poder colocar o seu pedido enquanto nós louvamos ao Senhor este cântico. Se você não tem, levanta a mão, pessoal. Se você já tem, já está escrito, traga aqui para frente. Que o nosso lar esteja consagrado ao Senhor, que a nossa vida esteja totalmente entregue ao Senhor, e que a nossa vida seja para abençoar os outros, em nome de Jesus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Glória a Deus. Quantos vieram hoje pela primeira vez? Glória a Deus. Que bênção. Quantas mãos levantadas daqueles que estão conosco pela primeira vez. Que o Senhor nos fortaleça. E como disse o pastor, dentre os seus tantos ensinamentos, que a gente esteja firme no nosso propósito, de levar isso adiante. Que o Senhor ouça nossas orações. Amanhã à tarde a equipe pastoral estará reunida novamente para interceder e orar por esses pedidos. E que o Senhor nos abençoe. Queremos agradecer ao Senhor. Hoje o Cláudio compartilhou comigo por e-mail uma ligeira melhora do seu pai. O Senhor ouve nossas orações. Ele já foi desentubado,
Havia o risco de fazer a traqueostomia, mas não foi preciso. Na verdade, ele está respirando apenas com a máscara. A sedação foi diminuída, ele já está fazendo movimentos voluntários com o pescoço. O Senhor vai fazer a obra. E como eu disse no nosso momento de oração, que seja para a glória de Deus essa enfermidade, para a salvação da sua casa, Cláudio. Se você é uma bênção na sua família, na sua casa, e que o Senhor continue operando entre nós bênçãos incontáveis. Nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez colocar diante de Ti estas vidas. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos confiar que Tu já estás agindo e operando a Tua vontade. Sabemos que aqui, Senhor, muitos milagres acontecerão. E nós declaramos que exaltaremos o Teu nome, proclamaremos a Tua glória pelo que és, pelo que tens feito. Obrigado por Tua palavra para o nosso coração nesta noite. E agora, quando o Teu povo vem à frente, colocar diante de Ti esses tantos pedidos de oração, Senhor, ouve, atenta, atende, realiza a Tua obra, faz milagres acontecerem, Senhor. E nós iremos cantar de júbilo, pois Tu transformaste a tristeza em alegria, o choro em riso, trocaste as nossas vestes de cinzas por vestes de louvor. Senhor, nós apresentamos a Ti nesta hora esses pedidos, para que o Teu Espírito Santo, que intercede por nós, já traga ao nosso coração a resposta que Tu tens para cada um de nós. Engrandecido seja o Teu nome nesta noite, por todo o nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O Fael estará louvando o Senhor com mais uma canção, e logo depois estaremos chegando ao final do nosso culto. Aguarde mais um pouquinho, para que a gente saia daqui se abraçando, se congraçando pela alegria de estarmos juntos nesta noite. Eu quero agradecer a oportunidade. Muito bom estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor. Você sempre é bênção na minha vida, na vida da minha família. Eu quero te convidar mais uma vez para a gente cantar juntos. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz.
mais que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém.